Olá pessoal, tudo bem? Preparados para mais uma aula de Geografia? Na aula de hoje, nós vamos continuar a unidade 9, na verdade ampliar o conhecimento da unidade 9, que é sobre a região sul do Brasil. A nossa aula de hoje é a unidade 10. Nas últimas aulas, na região sul do Brasil, na última no caso, nós aprendemos um pouco sobre as paisagens da região, aprendemos um pouco sobre sua localização, sobre os estados que compõem a região sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, na última aula, nós aprendemos um pouco da parte física, como é o clima, como é o relevo, como são as paisagens. Nessa aula de hoje, nós dividimos a unidade 10 em duas partes. Nós vamos continuar, só que hoje o nosso foco é diferente. Nós vamos conhecer um pouco sobre as atividades econômicas, como a região sul se desenvolveu, como ela se formou, até chegar no que ela é hoje, certo? Então, hoje nós vamos fazer uma parte da unidade 10, que é da página 156 a 163, as atividades econômicas da região sul, correto? Na aula de hoje nós vamos fazer bastante leitura, observar bastante imagens e nós também vamos resolver os exercícios. É na resolução dos exercícios que vocês vão entender um pouco melhor do que se trata o assunto. Então, como é a nossa rotina da unidade 10? Nós vamos fazer da página 156 a 161, e aí, turma, nós vamos também fazer algumas leituras até a página 163. É importante lembrar que boa parte dos exercícios vão ser resolvidos por nós, porém, alguns deles vão ficar por sua conta, e aí você vai precisar relembrar um pouco do que a gente aprendeu em escala cartográfica lá na apostila 2, combinado? Então vamos lá, as atividades econômicas da região sul. Na primeira metade do século XIX, o território que atualmente compõe a região sul do Brasil era pouco povoado. Além disso, era reivindicado pelos espanhóis da região, onde hoje se situam a Argentina e o Paraguai. Apesar de o clima não ser adequado para o plantio de cana-de-açúcar e café, Dom João VI não queria perder aquelas terras. Por isso, incentivou a vida de famílias europeias a ocupá-las. Portugueses, espanhóis, italianos, alemães, ucranianos, russos, suíços, japoneses, entre outros, e os sírios também. A região sudeste recebeu a maior quantidade de imigrantes, mas foi na região sul que a influência ficou mais evidente na forma de organizar a sociedade, na arquitetura, culinária, nas festas e danças. Então é o seguinte, diferente das outras regiões do Brasil, como por exemplo a região nordeste e a região sudeste, que foram colonizadas com fim de exploração, no caso do nordeste para plantar cana-de-açúcar, do sudeste para plantar o café, com monoculturas, ou seja, plantando apenas um único tipo de produto, com fazendas gigantescas, que nós chamamos de latifúndios, a região sul do Brasil teve uma ocupação diferente. Não foi ocupada para apenas monocultura. Foi uma região que foi ocupada por incentivo do rei de Portugal, depois tivemos incentivo também de Dom Pedro II, lá no início da industrialização do Brasil, então vieram muitos imigrantes para o Brasil. Então eles vieram principalmente para trabalhar na terra, para trabalhar com agricultura, mas não com um único tipo de produto. Eles vieram para trabalhar com vários tipos de produto. E é essa diferença fundamental na colonização do sul do Brasil em relação às outras. Também havia um certo medo dos países vizinhos, como por exemplo a Argentina, tomar o nosso território. Então a melhor forma encontrada era de colocar pessoas para morar, e colocando pessoas para morar, de certa forma você consegue deixar seu território seguro, porque qualquer coisa que fosse acontecer, essas pessoas comunicariam ao governo. Então nós temos aqui uma imagem, né, de uma família de imigrantes, e aí se vocês observarem, fica bem claro o porquê eles vieram para cá, né? Nós temos eles aqui, ó, cultivando alguns tipos de cereais que estão nesses cestos aqui. Nós temos alguns animais de pequeno porte, que é muito característico na região sul do Brasil. E aqui, ó, é uma cidade, Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Essa cidade, Caxias do Sul, é uma cidade que ainda hoje vive da agropecuária. Vive da criação de pequenos animais e também vive do cultivo de alguns tipos de vegetais, como, por exemplo, a uva e algumas outras frutas. Também tem plantação de arroz nessa cidade. Então aqui, ó, nós temos um exemplo de uma família de imigrantes que vieram para morar no Brasil e a gente consegue perceber que eram muitas pessoas e todas elas vinham para trabalhar juntas na agricultura. Tá aqui, ó. A região sul, por ter clima subtropical, não adequado às monoculturas, lembrando que monocultura é o único tipo de produto, teve colonização de povoamento com pequenas propriedades sem trabalho escravo. Esse tipo de colonização, diferente daquelas da região nordeste e sudeste, resultou em uma melhor distribuição de terras, de renda, além de desenvolvimento industrial e melhor qualidade de vida. Hoje, a região sul do Brasil é a região que tem a melhor qualidade de vida do Brasil,
Lembrando que a colonização do sul do Brasil não contou com mão de obra escrava. Pelo contrário, contou com mão de obra imigrante, principalmente de alemães e italianos. A agricultura e a pecuária na região sul. No século XIX, os imigrantes instalaram-se em pequenas propriedades na região sul do país, inicialmente nas áreas mais próximas ao litoral. Pai, mãe e filhos trabalhavam criando suínos e aves, plantando vários tipos de alimentos importantes para que pudessem sobreviver. Então, no primeiro momento, eles vieram para plantar e a primeira coisa que eles necessitavam era sobrevivência. Então, plantar coisas que eles pudessem se alimentar no dia a dia, como frutas, legumes e verduras, e também criar alguns pequenos animais, como aves e porcos. Era disso que eles viviam. Bom, com o passar dos anos, isso tudo evoluiu. A mecanização chegou e a produtividade aumentou também. É isso que vai falar aqui. Com o tempo, essas pequenas propriedades familiares passaram a produzir excedentes. Excedentes é sobra para comercialização, possibilitando troca entre os colonos. Posteriormente, venda para outras regiões do Brasil. Isso perdurou até a década de 1970, quando muitas dessas propriedades foram compradas, o que levou ao surgimento de muitas fazendas, de grandes fazendas. Pessoal, é o seguinte, aconteceu uma evolução com o passar dos anos. As terras no sul do Brasil são muito férteis e são muito valorizadas. E aí eles começaram a cultivar outras coisas, como soja, milho, arroz e algodão em grande quantidade. Então aquela coisa de vir produzir pouquinho para comer se transformou, porque eles começaram a produzir bastante e aquilo que sobrava eles vendiam. E com o passar do tempo chegaram maquinários, agrotóxicos, fertilizantes e a produção aumentou muito. Tem um fato curioso sobre isso, é que muitos fazendeiros e agricultores venderam as terras super valiosas na região sul do Brasil e compraram terras muito baratas na região centro-oeste e na região norte do Brasil. Então muitos imigrantes que vieram para trabalhar no sul do Brasil, ou descendentes deles, acabaram indo embora para outras regiões do Brasil. Por quê? Porque a modernidade chegou e não era esse o intuito da colonização. As máquinas substituíram o trabalho rural, que migrou para as cidades, para as fronteiras agrícolas do centro-oeste da Amazônia ou para Paraguai, em busca de terras mais baratas para plantar. Pessoal, o que a gente está vendo aqui é uma imagem onde a gente tem aqui uma área florestal e aqui uma área desmatada para praticar agricultura. Não é a bandeira do Brasil, mas é em alusão à bandeira do nosso país. O que é a fronteira agrícola? São divisas entre a agricultura e também as florestas nativas, como no caso da região sul do Brasil, onde nós tínhamos as araucárias, os Campos Gerais, Mata Atlântica, entre outras. Então, boa parte dessas áreas também foram desmatadas para ser trocada pela agricultura. A gente já viu isso várias vezes, né? No Nordeste aconteceu a mesma coisa, no Sudeste também. Então, presta bem atenção nesse mapa, porque esse mapa vai ajudar a gente a entender um pouquinho melhor. Tá aqui, ó. Observe no mapa as principais rotas de migração dos pequenos produtores do sul em direção a outras regiões em busca de terras para plantar. Então é importante nós entendermos que migração é mudança e muitas pessoas que vinham para o sul do Brasil foram procurar onde? Estados tanto da região norte do Brasil, como o estado do Amazonas, o estado do Pará e também alguns estados do centro-oeste, como por exemplo o Mato Grosso do Sul. Tem um fato interessante sobre isso aqui, é que se você observar bem aqui, ó, aqui não é Brasil. Muitos agricultores foram para os países vizinhos, principalmente para o Paraguai, para plantar ou para criar gado, criar animais. Esses brasileiros nos países vizinhos são chamados de brasiguaios. Galera, tem tanto brasileiro no Paraguai que boa parte das terras agricultáveis são cultivadas pelos brasileiros, ou seja, os brasileiros, principalmente os sulistas, tomaram conta do Paraguai para praticar agricultura. Trabalhando com mapas. Como você aprendeu, a região sul foi colonizada pelo trabalho familiar de imigrantes em pequenas propriedades agrícolas. Agora você conhecerá a produção agropecuária da atual região. Para isso, analise o mapa e responda as questões. Então vamos lá. Nós temos aqui várias atividades agrícolas, como café, arroz, milho, trigo, soja, uva, fumo, frutas e outras atividades, como algodão, criação de aves, ovinos, suínos, madeira de reflorestamento. Então, se a gente observar bem, nós não temos monoculturas, cultivo só de cana ou cultivo só de café. O que nós temos aqui é o que a gente chama de policultura, que é plantar vários tipos de vegetais, criar vários tipos de animais,
para que você tenha uma economia bem diversificada. É interessante falar porque é a região sul do Brasil aquela que mais produz alimentos que vão para a mesa do brasileiro no dia a dia. Arroz, feijão, milho, soja, que é utilizado na ração animal. Aves e suínos, a maior parte da produção vem no sul do Brasil. Hoje eles ocupam uma boa posição também na pecuária leiteira. Ou seja, turma, boa parte daquilo que nós comemos no nosso dia a dia, se a gente come carne de porco, se nós comemos frango, os embutidos, né, como salsicha, linguiça, mortadela, presunto, isso tudo, a maior parte, é produzido no sul do Brasil. Com grandes frigoríficos, como por exemplo, tem a Sadia, a Perdigão, a Aurora, essas marcas todas são do sul do Brasil. Agora vamos para as perguntas, que é aqui que nós vamos aprofundar o nosso conhecimento. O norte do Paraná possui clima mais quente e solo de terra roxa, o que possibilitou o cultivo de café. De acordo com o mapa, aquele mapa anterior, que outros produtos são cultivados no estado atualmente? Observa bem esse mapa, presta bem atenção nele, que é ele que a gente vai utilizar. Então, além, né, do café que foi plantado, nós temos outros produtos, como por exemplo, milho, soja, algodão, trigo, madeira de reflorestamento. A madeira de reflorestamento é aquela que é plantada antes de ser cortada, tá? Para fabricação, por exemplo, de móveis. A pergunta 2. Quais são os produtos pecuários do Paraná? Eu vou voltar aqui e presta atenção. Pecuário tem a ver com animal. Eu estou vendo aqui gado, porcos e aves. Então, nós temos aqui, ó, suínos, aves e bovinos. Lembra que eu falei para vocês? Terceira questão. Atualmente, que produtos agropecuários são produzidos em Santa Catarina? Vamos voltar. Santa Catarina, produtos agropecuários. Nós temos aqui, ó, cor marrom, verde, amarela, roxinha. Então nós temos aqui, ó, observando essa legenda, é a partir daqui que você vai fazer. Você olha aqui no mapa, produtos agropecuários. Então vamos lá. Estado de Santa Catarina também tem milho, soja, trigo, frutas, maçã, pera, pêssego e morango. Tem também madeira para fabricação de móveis, também a criação de aves e suínos. Galera, vocês perceberam uma coisa? Os 3 estados da região sul do Brasil têm atividades econômicas semelhantes, que é a criação de gado, criação de aves, de suínos, que são os porcos, tem plantação de milho, de arroz, de fumo, de algodão. Então, os 3 estados são voltados para a policultura. Isso que é importante de você entender. Questão 4. Quais são os principais produtos agrícolas produzidos no Rio Grande do Sul? E aí você vai voltar lá no seu mapinha lá e vai observar. No Rio Grande do Sul tem arroz, milho, soja, trigo, frutas, maçã, pera, pêssego, nas áreas mais altas como as serras, e uva para fabricar vinho. Galera, maçã, pera, pêssego, por exemplo, são frutas que não se dão bem com o clima tropical típico, com muito calor. Elas precisam de uma região mais fria. Então é por isso que a região sul do Brasil produz esse tipo de fruta. É interessante falar que o Brasil importa pera, maçã e uva também. Pera, maçã, uva, pêssego também de outros países vizinhos, como a Argentina, principalmente. Só que parte dessa produção é feita aqui no Brasil. Quando você for no supermercado, você vai ver que tem lá maçã nacional, maçã argentina. Existe uma diferença entre elas. A nacional é produzida no Brasil e o restante é importada. Vocês não estão notando? Talvez vocês vão notar que por essas semanas o preço do arroz ficou bem caro, né? Sabe por quê, pessoal? Porque o Rio Grande do Sul é o nosso maior produtor. E como o dólar está muito alto, os produtores de arroz do Rio Grande do Sul estão exportando o arroz, vendendo principalmente para a China. Então, como está faltando arroz no mercado brasileiro, o preço disparou e está lá super caro no mercado. Isso tem tudo a ver com a nossa aula de hoje. Questão 5. Você já sabe que no sul do Rio Grande do Sul há uma grande variedade de campos chamadas de pampa ou campanha gaúcha. Aqui nós vamos precisar voltar lá naquele mapa da última aula para responder, mas vocês vão lembrar. Vocês vão lembrar que na última aula nós falamos que tem um lugarzinho lá no sul do Brasil chamado de Pampas, que é uma área de campos onde não tem árvores de médio e grande porte. É como se fosse um gramado ou gramíneas ou pastagens em uma área bem vasta. É dessa área que ele está falando, então não é uma área de floresta. Tá aqui, ó, que produtos agropecuários são produzidos nessa área? Ó, bovinos de corte, ou seja, é o gado criado para abate, para venda da carne. Os ovinos, né, que são as ovelhas, para lã e corte, se come também carne de ovelhas. E o arroz.
Que vantagens essa área oferece para a pecuária? Ela é quase totalmente plana, tem vegetação de gramíneas, o que facilita a pastagem do gado. É interessante isso, pelo fato da área ser plana e não ter grandes florestas, ser basicamente aberta, o pecuarista e o agricultor ele não precisa desmatar uma floresta para plantar naquela região. Então essa é uma vantagem que esse pedacinho do Brasil possui. Agora vamos mudar um pouco o foco. A gente falou bastante de agricultura e de pecuária, agora a gente vai entender um pouco sobre a indústria. Os imigrantes do Sul produziam alimentos e comercializavam o excedente na própria região, posteriormente no Sudeste. Esse comércio gerou a acumulação de riqueza, que mais tarde seria empregada no desenvolvimento industrial. O isolamento inicial e o fato das famílias terem artesãos entre seus membros levaram à produção doméstica de roupas, sapatos, utensílios de casa e de trabalho. E foi exatamente do comércio do excedente agropecuário e do artesanato familiar que no final do século XIX surgiram as primeiras indústrias sulistas. Observe as duas imagens. Nós temos aqui uma indústria no final do século XIX e nós temos uma indústria já no século XX, uma indústria mais moderna. Essa indústria aqui, ela evoluiu para essa aqui. Então, pessoal, é importante a gente entender o seguinte, muitos imigrantes que vieram para o Brasil, principalmente os italianos, eles já traziam ofícios da Europa. Eles já eram sapateiros, faziam bolsas, roupas, calçados, entre outras coisas. Eles já tinham profissão na Europa. E como eles eram pobres na Europa e eles vieram para o Brasil tentar a vida, eles faziam nas horas livres um trabalho que era diferente da agricultura, que era parte do artesanato. E alguns deles resolveram mudar de ramo. Em vez de continuar na agricultura, criaram fábricas, que inicialmente eram muito pequenas, só para vender na região, e com o passar do tempo essas fábricas foram crescendo, eles foram ampliando a produção e vendendo para o restante do Brasil. Essa fábrica aqui, ó, é uma fábrica da Hering, criada por dois irmãos alemães. Pessoal, se vocês virem a pronúncia, é difícil, né? Olha a pronúncia do nome deles aqui. E nós conhecemos no nosso dia a dia como Hering, né? Agora, vamos às curiosidades dessa fábrica. O nome da fábrica é o mesmo atualmente? Não. O nome foi simplificado, porque, pessoal, se você vai vender um produto no Brasil com um nome tão grande desse aqui, fica muito difícil você popularizar a marca. Então ela ficou conhecida simplesmente hoje como Hering. Como era a primeira fábrica? Se vocês olharem na imagem anterior, era um prédio único, com um único andar, parecendo uma casa. Então era uma fábrica bem pequenininha. Na frente da fábrica tinha uma charrete, que era usada para quê? Para fazer entregas dos artigos produzidos pela fábrica. E o que é possível observar na foto recente? Há inúmeros rolos de fios numa máquina que provavelmente são usados na fabricação de tecidos da empresa. Se vocês observarem, teve uma grande evolução. Imagina você ter uma fábrica onde você produz e você vende, entregando numa charrete. Será que daria certo hoje em dia? Claro que não, né, gente? Então essa fábrica teve, uma evolução muito grande, e nessa evolução, claro, a produção aumentou bastante, e hoje eles vendem para o Brasil inteiro, tanto é que a Hering é uma marca conhecida no nosso país inteiro, inclusive no exterior. É uma marca, pessoal, criada no Brasil, mas por irmãos que vieram da Alemanha. Agora, vamos observar essa atividade aqui. Observe e analise os gráficos e responda as questões. Estimativa da população por regiões de 2015. Turma, se vocês observarem bem, nós temos aqui as 5 regiões do Brasil, tá? E essas regiões do Brasil, elas estão divididas por população. Você olhando o mapa, você vai perceber que a corzinha mais clara é o Sudeste, que tem quase 86 milhões de habitantes, seguidas da região Nordeste, com 56 milhões e meio de habitantes, e depois nós temos aqui, ó, a região Norte, com 17 milhões e meio, a região Sul, com 29 milhões, aproximadamente 29 milhões de habitantes, e o que sobrou pra gente? A região Centro-Oeste, com um pouquinho mais de 15 milhões. Então nós temos aqui a distribuição da população do Brasil, utilizando um gráfico setorial circular, que a gente chama de pizza. Olha a pergunta que faço. Em relação ao número de habitantes, qual é a posição ocupada pela região Sul? A região Sul é a terceira mais populosa. A primeira, Sudeste, seguida da Nordeste, e a terceira é a região Sul do Brasil. Questão B. Agora nós temos um gráfico diferente, mas que também não tem nenhuma complicação. Observe agora um gráfico com o número de indústrias por região brasileira. Então nós temos aqui a região Sudeste,
região sul, nordeste, centro-oeste e norte. Olha que curioso, a região sul do Brasil é a terceira em população, porém é a segunda em indústria. Então tem algo interessante. Você não precisa ter muita gente num país para ter muita indústria. Você simplesmente precisa ter conhecimento, estudo e trabalho para que isso seja desenvolvido. Então olha a pergunta, quanto ao número de indústrias, qual é a posição ocupada pela região sul do Brasil? Ah, esse gráfico ficou fácil, né? A região sudeste é a primeira, a região sul ocupa a segunda posição em indústrias. Agora olha a questão C. Você estudou que a industrialização do Sudeste, foi possível graças à riqueza obtida com a exportação do café. O que possibilitou a industrialização da região sul? Pensa comigo aí. A região Sudeste teve o café como fator de desenvolvimento. A região Sul teve também o café lá no norte do Paraná, né, dos cafeicultores do Oeste Paulista, mas não foi isso que favoreceu o desenvolvimento da região Sul do Brasil. Por que será que ela se desenvolveu? Vamos ver? Ó, os produtos agropecuários de subsistência são até hoje a matéria-prima de muitas indústrias. Soma-se também o artesanato familiar. Então significa que ainda hoje, no século XXI, a região sul do Brasil tem uma economia ainda baseada naquela da colonização, que é a economia baseada na agricultura, na pecuária e na indústria familiar. Então, turma, vocês perceberam que houve uma evolução, uma modernização, mas a economia não se transformou. Na região sudeste, teve uma transformação diferente da região sul. No sudeste, nós vivíamos basicamente da economia do café. E hoje o sudeste tem uma economia também totalmente diversificada. Não depende mais do café. A região sul do Brasil ainda mantém essa tradição. Agora, olha essa pergunta aqui. Observe na tabela o tipo de indústria que predomina na região sul. Então nós temos aqui, ó, que tipos de indústrias são essas? Nós temos as microempresas, as pequenas, as médias e as grandes. E aí, se você observar aqui no gráfico, na tabelinha, nós temos aqui Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Só de bater o olho, a gente já vai perceber que a maior parte das indústrias do sul do Brasil são microempresas, empresas com até 9 empregados. Olha aqui, no Paraná, 71% das indústrias das empresas são pequenas, em Santa Catarina quase 71% também, e no Rio Grande do Sul 73,1%. Lembra da matéria lá da professora Sandra de porcentagem? Lembra que ela falou para vocês que era super importante, que a gente usaria bastante? Tá aqui, ó. Esse é um exemplo de quando nós necessitamos usar a porcentagem. Então, assim, só de bater o olho nessa tabela, a gente já percebe que a maior parte das empresas são microempresas com até 9 funcionários. Aí olha a pergunta, como ficou fácil. Qual é o porte das indústrias que predominam nessa região? Qual é o porte? Microempresas com até 9 empresários. Fácil. Questão B. A região sul foi ocupada por imigrantes que usavam mão de obra familiar e produziam para subsistência. É possível relacionar o porte das indústrias da região ao tipo de ocupação que ocorreu ali? Justifique. Então a pergunta é, eu posso associar o fato da região sul ter indústrias pequenas, com até 9 funcionários e familiar, né, com a forma como a região sul foi colonizada? Agora olha a pergunta, olha a resposta. Da cultura do trabalho familiar em pequenas propriedades e do artesanato, surgiram pequenas indústrias. Essa herança se mantém até hoje. Então se lembra que no início vieram famílias do exterior e essas famílias começaram a ocupar aquela região? Ainda hoje é assim. Porém, modernizou, né? Mas aquela coisa de ser familiar, tanto a indústria como a agricultura ainda permanece. Hora da tarefa. Será que ficou claro tudo o que a gente discutiu? Eu acho que sim, né? Se você não compreendeu muito bem ou ficou alguma coisa por entender, assiste o vídeo de novo, dá uma lida melhor na apostila, que você vai compreender com certeza. Eu acho que até aqui a gente está indo bem. Então vamos lá. Coloque C para as frases corretas e I para as incorretas. Então vamos juntos aqui. Muitos imigrantes europeus se instalaram em pequenas propriedades na região sul do país. O trabalho familiar foi uma das bases da colonização. Bom, eu acho que essa é correta. Havia poucos colonos na região sul do Brasil na primeira metade do século XIX. Correta. Essa aqui, ó, é importante para a gente entender porque é o seguinte. Quando os colonos vieram para o Brasil, quase não morava ninguém na região sul. Basicamente moravam as populações indígenas. E aí, turma, essa colonização da região sul do Brasil foi incentivada também com a Igreja Católica. Então, quando
os imigrantes vieram para o Brasil e foram para a região sul do Brasil, não morava praticamente ninguém, apenas a população indígena. É isso que ele está falando aqui. Agora olha a próxima questão. A região sul recebeu maior quantidade de imigrantes no século XIX. Incorreto. A gente já vai entender o porquê. No sul do Rio Grande do Sul, há o plantio de uva e a criação de ovinos e bovinos. Não, aqui você vai lembrar que no sul do Rio Grande do Sul, há o plantio do quê? De arroz, tem também criação de gado, né? Só que, pessoal, plantio de uva é mais para cima. É mais lá para Santa Catarina, para o estado do Paraná, no norte do Rio Grande do Sul. Agora vamos reescrever, corrigindo-as de acordo com como deve ser? Então vamos lá. A B fica assim: a região sudeste recebeu a maior quantidade de imigrantes no século XIX. Galera, então a região do Brasil que mais recebeu imigrantes durante todo o período da história foi a região sudeste. Por quê? Lembra lá do ciclo do café, quando entra em declínio, e aí não podia mais usar mão de obra escrava, os imigrantes vieram, e ainda hoje a região sudeste é aquela que tem a maior quantidade de imigrantes. No sul do Rio Grande do Sul, há o plantio de arroz e a criação de ovinos e bovinos. Lembra quando eu falei do arroz, que precisa plantar lá naquela área de campos? Então é isso, tá? No sul do Rio Grande do Sul, lá na divisa com o Uruguai, com a Argentina, há o plantio de arroz. 2. No sul são criados bovinos, suínos, ovinos e cultivados alimentos para abastecer outras regiões do Brasil e também para exportação. Uma das formas de escoar a produção até o mercado consumidor é por meio de portos. Para retomar o conteúdo de escala visto no caderno 2 e analisar as vantagens e desvantagens da localização da região sul em relação aos mercados dos Estados Unidos e da Europa, faça a atividade a seguir. Então vamos olhar bem para esse mapa aqui. A gente tem aqui, ó, os estados do Nordeste, que nós já estudamos, os estados do Sudeste, que nós estudamos, e os estados da região sul do Brasil, conforme está em destaque ali, circulado na cor vermelha. Se vocês observarem bem, a gente já falou sobre isso numa das aulas, é que é muito importante quando você tem uma atividade econômica e uma atividade industrial e você quer vender para outro país, estar próximo do litoral. Isso deixa o custo do transporte de onde você planta até o porto mais barato. Então é super interessante para quem produz e quer vender para os Estados Unidos, quer vender para a Europa, quer vender para a China, para o Japão, estar próximo do litoral. Então olha bem para cá. Que facilidade os portos oferecem para os produtores da região sul? Os portos facilitam o escoamento é o transporte do produto, da produção agropecuária e de outros artigos produzidos na região. Então são pelos portos que a maior parte da produção do sul do Brasil é vendida para o exterior. Lembra que eu citei a questão do arroz? O arroz não é levado para a China por avião, ele é levado por navios e transportado através dos portos. Agora, essa questão B aqui é uma questão que você vai precisar relembrar lá daquela nossa aula de cartografia da apostila 2. Presta atenção, ó. Meça a distância entre os portos indicados na tabela e anote-a na coluna em centímetros. Então você vai pegar esse mapa aqui. Você vai pegar, nesse mapa aqui que você vai pegar a régua, lembrando que tem que começar a medir com 0, e aí você vai medir a distância entre os portos de acordo com o que vai ser pedido. Então vamos ver o que ele vai pedir para a gente aqui. Olha aqui. Ele quer que você faça a distância, por exemplo, do porto de Nova York até Natal, no Rio Grande do Norte. Então você vai pegar a régua e vai medir. De Nova York até Paranaguá, no Paraná, e você vai medir. Quando você medir, vai dar aproximado o que a gente colocou aqui. Ah, professor, eu medi e deu diferente. Galera, se dá uma diferença de meio centímetro para mais, meio centímetro para menos, não vai fazer muita diferença não, fica tranquilo quanto a isso. E aí o que você vai precisar fazer? Lembra que no seu mapa tem uma escala lá no cantinho embaixo? Então você vai medir a distância dos portos, como a gente já mediu aqui, deu 6,3 centímetros, e aí você vai multiplicar pela escala. Multiplicando pela escala, eu vou descobrir qual é a distância real. Então é sempre assim, mede a distância que ele está pedindo aqui, conforme ele está pedindo para a gente, e multiplica pela escala do mapa. Se eu multiplicar 6,3 pela escala do mapa, vai dar 5.985 quilômetros. Medindo o porto de Nova York ao porto de Paranaguá, dá 8 centímetros. Então você vai multiplicar essa distância aqui pela escala, que vai dar 7.600 quilômetros.
Então, pessoal, presta atenção, não tem como errar. Lá no seu mapa tem uma escala lá no cantinho, lá embaixo, em quilômetros. Eu não estou falando aqui para não dar spoiler para vocês. Então você vai medir a distância que ele está pedindo e multiplicar pela escala. E aí você vai obter o resultado, beleza? O restante aqui fica por conta de vocês. D. O dinheiro gasto com o transporte faz do preço final da mercadoria. Então, imagine que o empresário brasileiro exporta seus produtos para a Europa e para os Estados Unidos. A gente já falou sobre isso. Levando em consideração as distâncias entre os portos, qual região brasileira tem a localização mais favorável para a exportação e a menos favorável para a sua resposta? Galera, presta atenção. Olha aqui. Nós temos aqui alguns estados que têm saída para o mar. O estado do Nordeste tem, o estado do Sudeste tem, o do Sul tem, e o estado do Norte tem um pequeno espaço, a região Norte tem um pequeno espaço com saída para o mar. O único estado do Brasil que não tem saída para o mar, que é desprivilegiado nesse ponto, é a região Centro-Oeste. Então a região Centro-Oeste não tem saída para o mar. Então olha aqui a resposta. Levando em consideração a distância entre os portos, a região que tem a localização mais favorável para a exportação para os Estados Unidos e para a Europa é o Nordeste, porque é a região mais próxima, pois está mais próxima, portanto, havendo custos menores de transporte. A região com localização menos favorável é o Sul, pois fica muito distante dos portos importadores, o que aumentará os custos de transporte e, consequentemente, das mercadorias. Então, presta atenção. Todos os estados que têm saída para o mar têm vantagem para exportar os produtos para os Estados Unidos e para a Europa. A região Centro-Oeste é a mais desprivilegiada do Brasil, porque ela não tem saída para o mar. Tá? Então, a região Centro-Oeste ela não tem saída para o mar. Agora, pela distância, a região que está mais distante, mais longe, tanto dos Estados Unidos como da Europa, é a região Sul. E a região do Brasil que está mais próxima dos Estados Unidos e da Europa é a região Nordeste. Entenderam? A região Centro-Oeste a gente nem coloca aqui porque ela nem saída para o mar tem. Terminamos a nossa aula. Professor, bastante coisa, né? Bastante coisa, mas é uma aula bem legal, uma aula bem interessante, vocês não acharam, não? Então vamos ver o que vocês vão precisar fazer agora. Eu acho importante vocês lerem as páginas 156 a 163, as páginas que a gente trabalhou durante a aula, e ficaram pouquíssimos exercícios para vocês fazerem. Observa o que nós já fizemos na aula e o único exercício que ficou para você fazer são aqueles exercícios da escala cartográfica. Galera, não tem desculpa para não fazer atividade. Boa parte nós já fizemos juntos, então você que acompanhou a aula, provavelmente você já sabe a resposta da maior parte dos exercícios. Beleza? Então, pessoal, um abraço para vocês, um beijão para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.